Olá, tudo bem com vocês? Graça e paz. Eu sou Moisés Costa e nós somos a Igreja Batista em Joaquim Távora. Estamos aos cuidados do pastor Saulo Rodrigo. A aula de hoje irá falar sobre um assunto muito importante, que são os 10 mandamentos de Deus, e ela está imperdível. Mas antes da aula começar, iremos ter o nosso momento de oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, abençoe esse estudo para que possamos entender mais da Tua Palavra, dos Teus ensinamentos. Fica conosco. É no nome do Teu Filho amado que eu te oro e te agradeço. Amém. O líder pode hesitar, mas a pedra permanecerá. Essas leis irão guiá-los em seu lugar. Respondeu-lhe Jesus: Amarás ao teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Mateus 22, 37 a 39. A aula de hoje iremos estudar a lição de número 6, que tem por título Os Mandamentos de Deus. Em geral, as pessoas não apreciam muito quaisquer mandamentos, querem ser livres, mas a nossa liberdade vai até onde começa a liberdade de nosso próximo e até onde está a liberdade de Deus. Todos os povos e nações, independentemente do regime político, têm as suas leis, os seus mandamentos, para que haja ordem em vez de confusão. Pessoas, ainda que consideram os mandamentos de Deus expressos no Antigo Testamento como superados, mas Jesus disse: não pensais que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim desfrutar, não vim destruir, mas sim cumprir. Em Mateus 5, 17, 18. E Jesus não somente cumpriu a lei, os mandamentos de Deus, como também deu-lhes o verdadeiro significado. O tópico número 1, ele vai falar sobre os mandamentos foram dados por Deus. Dentre os povos, Deus escolheu o de Israel para ser seu veículo da sua revelação. Após libertado da escravidão de 430 anos na caminhada em busca da terra prometida, a imensidão do povo poderia desagregar-se. Os mandamentos dados por Deus seriam a sua constituição e hoje fazem parte do estudo do direito e são a base das leis de muitos povos. Então temos que entender que os mandamentos foram dados por Deus. Muitos chamam da lei mosaica, porque foram os mandamentos de Deus dados a Moisés. Mas na verdade as leis são de Deus. Deus apenas entregou a Moisés para que Moisés pudesse levar essa lei ao povo, pudesse mostrar ao povo que Deus queria como ética, para trazer uma ordem socialmente entre as pessoas. Então Deus entrega essa lei a Moisés e Moisés leva essa lei ao povo, que, como fala aqui no tópico, eles estavam há 430 anos em escravidão, estavam totalmente ali fora de sua terra. Há muito tempo que eles haviam se tornado escravos ali no Egito, e Deus levantou Moisés para libertar aquele povo, e depois dessa libertação ele revela a Moisés essas leis para que o povo pudesse seguir essas leis desse tempo em diante e ter uma vida melhor em sociedade, ter, vamos dizer assim, um convívio, Isso das leis, ela, além de trazer a ordem, ela também traz, como falamos agora há pouco no começo,
O seu direito acaba quando o do outro começa. Então traz o respeito, traz a ética. É bom entendermos isso antes de começarmos o nosso estudo. E o segundo tópico fala: os 4 mandamentos referem-se a Deus, que são os 4 primeiros. Dos 10 mandamentos dados por Deus em Êxodo 20, do 1 ao 17, e em Deuteronômio 5, 7 a 21, ele fala que os 4 primeiros mandamentos, eles vão dizer a respeito do relacionamento do ser humano com Deus. E vamos exercitar um pouco, vamos aqui ler quais são esses mandamentos, vamos relembrar quais são esses primeiros 4 mandamentos. O primeiro é: não terás outros deuses diante de mim, em Êxodo 20 e 30. O segundo: proíbe o uso de adoração de imagens, está em Êxodo 20, do 4 ao 6. O terceiro: ele chama a atenção do povo para o respeito que se deve dar ao nome de Deus, em Êxodo 20 e 7. E o quarto mandamento, ele vai recordar ao povo o dia do descanso. Então vamos aqui rapidamente explicar um pouco de cada mandamento. Esse primeiro mandamento, ele vai falar: não terá outros deuses diante de mim. Ele vai falar da idolatria dos demais povos. Deus pede uma crença monoteísta. Seria sim esse o único Deus do seu povo. Então Deus, ele está pedindo que não adoremos a outros deuses, que reconhecemos o seu poder e reconhecer que Deus é o único e verdadeiro Deus em toda a terra, em todo o mundo. O segundo mandamento, ele proíbe o uso dessa adoração estendendo a imagem. Então ele proíbe o uso da adoração de imagem, sendo Deus Espírito, não pode ser simbolizado ou limitado por imagens. Estas não se prestam para qualquer forma de adoração ou de culto. Então aqui ele está justificando essa questão de você não adorar imagem, não adorar vamos dizer assim, a deuses que não são verdadeiros. E o terceiro mandamento, ele vai falar e vai chamar a atenção do povo para o respeito que se deve dar ao nome de Deus. Ele chama a atenção porque só deve ser pronunciado quando a pessoa o faz com profunda consciência e por necessidade, sempre com reverência. Não se usa para pilherias ou como mera exclamação. Então devemos ter cuidado de não estar chamando o nome de Deus em vão ou jurando pelo nome de Deus, porque devemos ter esse respeito de só chamar, só pronunciar quando tivermos a convicção e a profunda consciência que tenhamos essa necessidade de estar chamando por Deus. E o quarto mandamento, ele vai recordar ao povo do dia do descanso. Esse mandamento ele já é observado por Deus na ocasião da criação. Em Gênesis 2, de 1 a 3, ele vai falar que é necessário ao homem, em meio ao seu trabalho, ter o seu descanso. O significado do sábado, que é a palavra transliterada do original para o português, é descanso e sétimo. No labor do povo, todo dia sétimo seria de descanso. Os cristãos guardam o domingo também como o sétimo dia de uma série de dias, por ser o dia da ressurreição de Jesus Cristo. E também foi guardado pelos cristãos primitivos. Eles celebram o descanso da nova criação em Jesus Cristo. E o próximo tópico, ele fala que os 6 mandamentos, que são os 6 últimos, eles se referem-se ao próximo. Os 6 últimos mandamentos do Decálogo, eles regem as relações humanas entre si, do próximo. Então vamos exercitar mais um pouco e lembrar quais são esses mandamentos. O quinto mandamento, ele vai falar sobre o respeito e acato dos filhos para com os seus pais. O sexto mandamento, ele vai falar sobre a proibição
do homicídio. Deus proíbe o homicídio. O sétimo mandamento ele vai falar que é contra o adultério em todas as suas formas. O oitavo mandamento ele vai proibir toda e qualquer apropriação indébita. O nono mandamento ele vai falar que é contra o falso testemunho e a calúnia. E o décimo e último mandamento ele é contra a cobiça de móveis, de empregados, de imóveis, de parentes, de qualquer pertence do semelhante. Então, no quinto mandamento, para a gente poder explicar um pouco mais de cada mandamento desse, ele vai pedir o respeito e o acato dos filhos para com os pais. Esse é o único mandamento com promessa. Qual seria essa promessa? De prolongamento das nossas vidas. Quando contemplamos ou vitimamos das guerras, da violência, das desgraças, logo nos vem à mente esse mandamento. Em Provérbios 30, 17, vai falar um pouco disso. Então temos que respeitar os nossos pais, né? E esse respeito ele tem que ser mútuo. Às vezes também tem pai que não respeita muito, né, os seus filhos. Então tem que ter essa relação mútua entre pais e filhos. E o sexto ele proíbe o homicídio, porque só Deus dá a vida e só a Ele cabe tirar e permitir que seja tirada. Então esse mandamento é inegociável. A vida só quem dá e quem tem o direito de tirar é Deus. E o sétimo ele fala que é contra o adultério em todas as suas formas. Mas por que em todas as suas formas? Porque existem várias outras maneiras, não sendo só o ato em si, mas a cobiça, né, da mulher, aquele pensamento indevido. Então Deus criou o primeiro casal monogamo e somente a dureza do coração do homem humano altera esse relacionamento. Então qualquer forma de adultério, qualquer forma de você estar traindo o seu companheiro ou a sua companheira, aos olhos de Deus é pecado. Até um pensamento ilícito, né? Jesus fala, né? Você já adulterou, já pecou no seu coração. E o oitavo mandamento ele fala que proíbe toda e qualquer apropriação indébita, que é a subtração do que pertence ao próximo, né? O roubo em si, falando assim, mais popularmente falando, o roubo que é proibido por Deus. E o nono mandamento ele vai falar do falso testemunho e da calúnia, que fala fazer correr boatos prejudiciais ao semelhante ou prestar falso testemunho é transgredir este mandamento de Deus, né? Você vai inventar algo de uma pessoa que não é verdade, você vai estar dando esse falso testemunho sobre a pessoa, levantando uma calúnia, é um pecado também considerado no nosso nono mandamento. E para fecharmos aqui o nosso exercício de estarmos lembrando os mandamentos, no décimo ele fala que é contra a cobiça. A cobiça pode ser de imóveis, né? Pode ser de pertences, pode ser de uma situação que a pessoa tem, né? A chamada inveja também. Às vezes você vê a outra pessoa com uma situação financeira ou amorosa boa e às vezes a pessoa cobiça isso, inveja, né? Tem aquela inveja sobre isso. É um pecado muito grave. E no próximo tópico iremos estudar sobre os mandamentos estão nos ensinos, eles estão no ensino de Jesus. O decálogo foi escrito em placas de pedra. Ainda que houvesse a recomendação de ser lembrado sempre, ele foi esquecido muitas vezes. Por meio do profeta Jeremias, Deus promete um novo pacto, uma nova aliança com os mandamentos escritos no coração. Então Jesus ele não veio para descumprir essa lei ou para abolir essa lei, mas ele veio para cumprir sim os mandamentos. Eles estão nos ensinos de Jesus. Agora temos que entender que Jesus ele simplifica esses mandamentos, mas não perde o teor da coisa. Vamos estudar no tópico seguinte e vamos ver mais detalhadamente como Jesus fez isso. Jesus ele faz um resumo dos mandamentos. Ele resume em quantos? Você que está em casa aí, pense rápido e tente responder em quantos mandamentos
Jesus resume os 10. Para você que falou em 2, está certa a sua resposta. Ele dividiu no primeiro, que é amar a Deus. Se atentamente os 4 primeiros mandamentos do Decálogo, aqueles que dizem respeito ao relacionamento humano com Deus, então veremos que estes todos estão sintetizados no primeiro e grande mandamento de Jesus, que se encontra no texto de Mateus 22, do 36 ao 38. Então, os 4 primeiros mandamentos, se você for fazer uma síntese, um resumo propriamente dito deles, você vai ter o amar a Deus. Por quê? Quem ama a Deus? Vamos voltar aqui para os 4 primeiros. Né? Os 4 primeiros, eles dizem que temos que amar a Deus acima de tudo, não ter outros deuses diante de mim. Então, o terceiro, ele chama a atenção para o respeito ao nome de Deus. E o quarto, ele vai recordar o descanso, na ocasião, desde a criação, que ele já vem lembrando isso. Então, quando você pega esses 4 e você traz para os ensinamentos de Jesus, que fala amar a Deus, então quem ama a Deus vai cumprir esses 4 mandamentos. E o segundo, ele vai falar sobre amar o próximo. Então vamos aqui pensar juntos. Quem ama o próximo, ele honra os pais, ele não mata, ele não adultera, ele não furta, ele não dá falso testemunho, ele não cobiça. Está tudo contido no segundo mandamento dado por Jesus. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Em Mateus 22 e 39 você vai achar mais detalhadamente. Quem ama o próximo procura fazer-lhe o bem e não o mal. Em 1 Coríntios 13, do 4 a 7, também você vai ter uma explicação mais profunda sobre esse assunto. Então Jesus, ele resume em 2 mandamentos, os 10. Estão todos contidos nesses 2 mandamentos que Jesus está resumindo o Decálogo. E chegamos ao final da nossa aula de hoje. Então vamos ver a nossa conclusão, que foi que concluímos com o estudo de hoje, que os mandamentos de Deus têm sido esquecidos por muitos, principalmente nos dias atuais. E a falta de amor a Deus e ao próximo, que já falava o apóstolo João, ele escreve: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os mandamentos não são penosos. Em 1 João 2, 2 e 3. Então concluímos o nosso estudo de hoje entendendo que muitos têm esquecido esses mandamentos, principalmente nos dias em que vivemos, na situação que estamos, com cada vez mais a falta de amor prevalecendo entre as pessoas. Mas não podemos esquecer que temos que guardar esses mandamentos em nosso coração, que não devemos fazer deles mandamentos penosos, pesados, mas devemos cumpri-los com amor e com alegria, como um bom cristão deve fazer. E o nosso pensamento de hoje, ele vai falar: se amarmos a Deus e ao próximo, não será penoso cumprir os mandamentos de Deus. Então, quando entendemos que, primeiramente, amando a Deus, e segundo, ao próximo como a nós mesmos, amando de verdade, suportando, porque amar não é só aquela coisinha bonita, aquela coisa florida, mas é suportar, é sofrer, é se colocar no lugar do outro. Quando temos esse entendimento em nosso coração, então não será penoso cumprir esses mandamentos de Deus. Então guarde esse pensamento para a sua semana e tente meditar nele e cumpri-lo também. E é isso aí, chegamos ao final de mais uma aula. Eu agradeço a você que ficou conosco esse tempo, que estudou, que aprendeu um pouco mais da palavra de Deus. E se você gostou da nossa aula, vai lá, dá o like. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, vai lá, se inscreve no nosso canal, ativa lá o sininho que tem no YouTube. Se uma aula for lançada, o sininho vai avisar você.
Também se inscreve nas nossas redes sociais, no nosso Instagram, no nosso Facebook. Acompanhe as nossas programações nas nossas redes sociais. Eu desejo a você uma boa semana, que Deus possa estar na sua casa, no seu coração, na sua família, com o seu esposo, com a sua esposa, com o seu filho, no seu trabalho, no seu estudo, e que tudo possa ser diferente na sua vida quando você entender que temos que amar a Deus e que temos que cumprir com os seus mandamentos. Eu vou ficando por aqui, até semana que vem. Um beijo no seu coração. Tchau!